Eu estou preparando vocês em vocês entenderem o propósito de Deus e que Deus deseja que vocês sejam uma igreja desafiada, desafiadora e uma igreja bem-sucedida. E para que isso aconteça, você precisa crescer, amém? E nós estamos falando deste desafio da igreja, é você aprender o teu crescimento, a tua maturidade para obter o teu sucesso, amém? Eu tenho certeza que esse é um tempo marcante na vida de todos, principalmente deste ministério, desta igreja, cada um de nós. Esse ano, ele está sendo, eu tenho falado, um ano totalmente diferente. Até porque, para mostrar que é bem diferente, veio esse vírus aí, para colocar todo mundo, muitas vezes até chocando lá, ficando em casa por muito tempo. Mas vários são os motivos que é um ano diferente. Agora, quem está buscando Deus tem sentido um ambiente de graça, tem visto, tem sentido um ambiente de poder, de amém, amor. Glória a Deus. E Deus tem derramado esta graça e esse poder nos nossos cultos, amém? Amém. Vamos orar? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por estar aqui na tua casa. Eu volto a dizer aqui, Senhor, que eu realmente te amo. E o quanto tu tens sido bom para mim, para minha casa, para minha família. A tua soberania é vista aqui neste lugar, Senhor, com os olhos naturais. Há coisas que estão acontecendo que jamais a mão do homem poderia fazer. Por isso, Senhor, a ti toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor. Eu quero falar sobre esta palavra, Senhor, neste tema, nesta série Desafio da Igreja, o seu crescimento e o seu sucesso. A autoridade está sobre nós, pois tu nos destes, Deus. Eu não ando pelo que vejo, eu ando pela fé. E a tua igreja tem que andar pela fé, pois é por ela, Senhor, que esta palavra, este ensinamento vai trazer profundas mudanças, sobretudo, vai trazer muita liberdade na vida de cada um. Por isso, meu Pai, meu Deus, fala neste momento, fala nesta hora, fala aqui neste lugar, a todos que estão aqui, neste santuário, mas principalmente aqueles que estão em casa, que não podem sair e que estão, Senhor, ligados, conectados nesta live, através do Facebook da pastora. E aí, Senhor, que esta palavra, esta mensagem possa produzir efeitos miraculantes para a glória do Senhor. Usa-me, Espírito Santo, usa-me como um instrumento da tua glória para que eu possa abençoar as famílias, possa abençoar as que estão aqui e as que estão nos lares e aquelas que estarão assistindo e que verão esta live em nome de Jesus. Ser muito mais que a minha voz, Pai, ser muito mais que apenas um instrumento, Senhor, mas que seja a voz do teu Espírito, em nome de Jesus. E você que está aqui, diga glória a Deus, graças a Deus, levante tuas mãos aos céus e dê um glória a Deus, um amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu estava falando na reunião passada, no culto passado, sobre este crescimento, e estava mostrando muitas coisas a respeito da igreja, e eu tive que parar para não estender, porque precisava fazer uma ministração. Então eu quero continuar de onde eu parei, e eu quero dizer para você que sempre existe progresso, sempre vai existir multiplicação nas igrejas cujos membros são vibrantes, cujas pessoas servem ou intentam, querem servir a Deus. Eu quero citar um exemplo dessa nossa realidade. A evangelização de milhares de ilhas do sul do Pacífico, ela se iniciou com a conversão de um homem, de nome John Williams, em 1814. Preste bem atenção para você ver que você tem alguns probleminha aqui, já quer pular fora do barco. Ouça, John Williams, ele converteu
na igreja de George Whitefield, em Londres. Anos depois, ele viajou para as remotas ilhas dos Canibais do Pacífico, aonde ele recebeu o nome de Apóstolo da Polinésia. Após ele estar semeando com muita paciência o Evangelho lá naquelas ilhas, ele foi maravilhosamente abençoado nas ilhas Cook, Samoa e Tonga. Mas ele, William, sempre pensava nas pessoas, nos povos mais distantes. Em 1839, ele decidiu ir às Ilhas das Novas Hébridas, hoje, atualmente, de nome Vanuatu. Ali, naquele lugar, com o que conviviam? Era um lugar de intensos poderes demoníacos. Ali, esses poderes reinavam sem nenhuma perturbação. Quando ele, John Williams, aportou naquela ilha, na ilha Erromanga, em 1839, em novembro, em menos de uma hora, os canibais o tomaram e o mataram. E o comeram seu corpo. Então, foi uma perda terrível que afetou as igrejas estabelecidas por ele na Polinésia. Porque seu líder maior era como se o apóstolo Paulo tivesse sido morto por canibais. Aquele povo se encheu de grande compaixão por aqueles homens, por aqueles servos de Satanás, que, apesar de tudo, eles eram seres humanos semelhantes a eles. Então, mais de 100 nativos daquelas ilhas se ofereceram como voluntários, missionários, para alcançar as ilhas onde o seu pastor havia sido morto. Se admitiu que num espaço de 16 anos, entre 50 e 60 voluntários missionários foram mortos. Alguns por enfermidades, outros por assassinato, lá nas Novas Hébridas. Como resultado disso, de muita fidelidade deles e de um valioso testemunho durante 11 anos, finalmente se estabeleceu um ponto de pregação. Ali, numa ilha de nome Aneitium, em 1852. Dali daquele ponto de pregação se formou a igreja. Aneitium, a ilha, era aquela que estava mais ao sul de todas as outras ilhas das Novas Hébridas. Ela possuía 80 quilômetros de circunferência e uma população de 4.000 pessoas. O caráter moral daquela ilha, daquelas pessoas, eram iguais. O povo era animista, adoravam aos espíritos, viviam em medo, temor a esses espíritos e tinham medo um dos outros. Luta entre as tribos eram frequentes. Todo homem, ele carregava uma arma, pois ódio e vingança eram as atitudes que sobressaíam naquele lugar. A vida não tinha nenhum valor. Ali faziam qualquer coisa, se praticava aborto, doentes e idosos poderiam ser sepultados vivos, a vida das mulheres era completamente degradada, poderiam ser estranguladas pelos maridos na ocasião da morte deles. Quando os maridos morriam, as pessoas podiam matá-las. O marido não dormia na sua palhoça, na sua choça, na sua cabana, à noite, com a sua mulher, mas ele ia para o chiqueiro e dormia com os porcos. Por quê? Porque dormir com os porcos era um símbolo de grande autoridade e status. Se acreditava que a posição de um homem no mundo, por vir, dependia da grande quantidade de porcos que fossem mortos por ocasião da morte dessa pessoa. E os espíritos desses porcos iriam adiante deste falecido. Agora imagine comigo, como é que uma igreja poderia ser estabelecida a partir desse tipo de pessoas existentes nesse lugar?
Isso só poderia acontecer depois de muitos anos, após aqueles membros se tornarem cooperadores e testemunhas eficazes. Não foi assim. Logo que aqueles homens e mulheres se tornaram novas criaturas em Cristo Jesus, o que eles fizeram, o que eles queriam era compartilhar a sua fé com os outros. E isso fez com que ocorresse de uma maneira admirável nesta recém-formada igreja de Alequium. Por isso que em menos de 30 anos, após a formação da igreja, a igreja enviou às outras ilhas canibais mais de 200 missionários, homens, mulheres, pessoas que estavam sabendo para onde iam e que ia acontecer. Esta igreja, então, em anos recentes, recebeu um nome honroso. Ela foi chamada corretamente de Antioquia do Pacífico. Então, eu quero que você entenda que nós precisamos prosseguir para um segundo princípio de crescimento da igreja. Não basta você afirmar que a igreja tem que se propagar a si mesma. Nós devemos então perguntar-nos por que isso não acontece como deveria acontecer. Existem igrejas que parecem que elas são completamente incapazes de se multiplicar. Tem pouca ou não tem nenhuma influência sobre as pessoas incrédulas. E quando eu estou aqui falando igreja, eu estou falando pessoa, cada membro, cada crente, pessoas completamente incapazes de se multiplicar, porque não tem influência nenhuma sobre as pessoas incrédulas. Pessoas que não conseguem se multiplicar porque parece que elas estão estáticas, que elas são imperceptíveis pelo mundo ao seu redor. Como é que você pode explicar isso? Então, o segundo fator que eu quero mostrar nesta noite, depois de fazer essa introdução a respeito do que aconteceu naquelas ilhas, como é que se propagou o Evangelho, eu quero dizer para vocês que a igreja cresce quando ela possui vida espiritual sustentada pela constante comunhão com Cristo por intermédio do Espírito Santo. Não quero desfazer de ninguém, não quero desfazer dos irmãos que estão assistindo a live e aqueles que vão ouvir isso, mas hoje em dia o Evangelho é um Evangelho fraco, superficial. As pessoas estão na igreja só preocupadas com os seus problemas, não estão preocupadas com o Evangelho, não estão preocupados com a propagação do Evangelho. Tem muita gente que, se pudesse, jamais viriam à igreja, mas vem por medo. Tem medo de morrer para o inferno, tem medo de, se Jesus voltar hoje, não subir. E assim são muitos os medos que a igreja tem. Hoje Deus me deu uma palavra sobre medo, para falar para a igreja sobre isso. Então, se você quer ver esta igreja crescer, se você quer ver você crescer e ser bem sucedido, você precisa, em primeiro lugar, se preocupar com tua vida espiritual, porque ela que vai ser sustentada pela tua comunhão com Cristo, através do Espírito Santo, e a tua vida espiritual é que vai trazer sustentabilidade para a tua vida natural, para você ser bem sucedido naturalmente. Assim que é falso o ensino que promete um crescimento, se o crente apenas utilizar alguns métodos. A vida cristã, ela inicia de uma maneira sobrenatural e somente vai produzir fruto
Somente vai ter utilidade quando Jesus a sustentar. E Jesus só sustenta crente que tem vida com Ele. Demais é puro engano deste crente que diz que tem vida com Jesus. A respeito desse assunto, de crescer através de uma vida espiritual, John Nivius, fundador de várias agências missionárias na China, ele apresentou para a igreja alguns conselhos sábios e relevantes em um livro que ele escreveu sobre igrejas missionárias. E ele afirmou o seguinte: nós devemos procurar o melhor método de trabalho, porém, pode ser o método mais brilhante do mundo. Sem a presença do Senhor Jesus e o Espírito Santo, na verdade, o trabalho é inútil. Um método ruim pode ser tão ruim que se torna ilógico esperar que receba a bênção de Deus. O método correto e bíblico, se confiarmos nele como nosso principal fundamento de esperança, pode e deve ser utilizado durante muito tempo. Agora, se não tiver Cristo, não vai ter resultado nenhum. Ele pode ser utilizado por muito tempo, sem nenhum resultado, porque a presença do Espírito e do próprio Cristo que está sustentando não está ali. Cristo é Ele que tem em suas mãos o poder para abençoar e para expandir a igreja. Agora, toma isso na tua alma nesse momento e pensa desta maneira: é Jesus que tem o poder para me expandir como pessoa e me abençoar como pessoa. Então, se eu quero ser abençoado no mundo, bem sucedido, se eu quero crescer, se eu quero ver os meus projetos, os meus sonhos realizados, eles precisam ser colocados à presença de Deus e aprovados por Deus para ser abençoados. E como isto vai acontecer se tu não tem intimidade com Ele? Não me diga que você ora, porque eu orei para Deus me fazer crescer. Então, e daí? Quantas pessoas oram por aí afora e nada acontece? A oração é um caminho? É um fundamento? Mas só oração não basta. Precisa outros complementos. Então, se você tem um método correto bíblico, mas não tem a presença de Jesus e do Espírito Santo, tu pode usar por muito tempo esse método e não acontecer nada. Então, para que tua vida seja eficiente, para que você possa trabalhar para você crescer e também possa trabalhar para a glória do Senhor, para que, permanecendo em constante necessidade de novas capacitações do Espírito Santo, e foi justamente estas capacitações que caracterizaram a igreja apostólica, a igreja de Jesus. Eu já falei para vocês aqui sobre a utilidade, o espírito de utilidade que identificava a vida daquelas pessoas da igreja. Espírito de utilidade. Pastor, o que é isso? Você aqui querendo servir, querendo ser útil. O que eu estou fazendo aqui nesta igreja? Alguém teria coragem de me responder? Orando e buscando a Deus. Mais alguém? Está fazendo alguma coisa? Qual é a utilidade que você se dispõe? Então, você tem que ter esse espírito de utilidade. O que identificou
edificava a igreja naquele tempo era esse espírito. Constantemente nas Escrituras, nós lemos e somos lembrados acerca do que os tornou mais do que pessoas simples. Ali no livro de Atos, capítulo 4, lá no versículo 3, ali existe uma informação que a igreja orava. Olha o espírito de utilidade. Não vou te perguntar o número de pessoas que está aqui, nem as que estão assistindo, mas quantos de vocês que estão aqui, você que está assistindo, vem à igreja para orar? Se colocar em espírito de utilidade para ver a bênção de Deus descer sobre a tua vida, sobre a vida de todo mundo e trazer um empuxo, trazer um up para o crescimento. Quando se dispõe a isso? Pastor, eu não tenho tempo. Não dá, fica difícil, eu moro muito longe. Isso eu já cansei de dizer, irmãos. É uma questão de decisão. Você mora ali do outro lado da faixa, você mora ali naquele bairro. Tem um casamento de uma amiga tua, lá no bairro onde mora o irmão, lá do outro lado. Passa o Tarragô, passa lá o bairro João Paulo. João Paulo daqui deve ficar mais ou menos uns 12 quilômetros. Olha aí. Tu vai a pé. Tu sai 3 horas da tarde para chegar às 7 lá, todo embonecadinho para não perder o casamento. Estou mentindo? Não. Agora você não é capaz de caminhar 2 quadras para ser útil para a tua igreja, para a tua vida. Então, a Escritura mostra e nos revela, nos lembra que o que tornou aquelas pessoas simples era o começo da oração. Diz ali, tendo eles orado. 4:3. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o resultado da vida de alguém que ora era visível nesses cristãos, porque a Bíblia diz que eles eram unidos e ousados. Eu posso dizer que nosso ministério é um ministério ousado? Posso dizer que são unidos? Até vocês querem. Lucas, ele nos diz que em todas estas pessoas que estavam lá, havia neles abundante graça. Isto não significa que todos os crentes possuíam a mesma medida de dons, a mesma capacitação do Espírito Santo. Isso não quer dizer isso. Mas a presença do Espírito Santo caracterizava todos eles. Você olhava para a pessoa e sabia que ela era cheia do Espírito. Encontramos a mesma coisa nas igrejas novas que surgiram da dispersão da igreja de Jerusalém. Foi a mesma coisa. Atos capítulo 9, versículo 31 diz que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. De modo semelhante, Lucas, ele vincula a eficácia do ministério de Barnabé em Antioquia ao fato de que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e um homem de muita fé. Atos 11, 24. Quem pode chegar a dizer isso de si mesmo? Então, irmãos, aqui nestas passagens, elas nos revelam, elas nos ensinam que o crescimento numérico da igreja nunca foi abordado no Novo Testamento como interesse primário da igreja.
Não é o interesse. A igreja não está aberta, ela não foi levantada para fazer a igreja crescer. Ela foi levantada para viver o Evangelho. E todas as pessoas que entram na igreja têm que viverem o Evangelho, para que, levando o Evangelho a outras pessoas, as outras vejam como é que se vive o Evangelho e queiram viver. Um grande problema que eu tenho aqui com as pessoas, que quando elas entram nesse lugar e veem a palavra que tem aqui, o poder manifesto pela palavra aqui, que vai confrontar a vida que tem, abre os dedos e ficam dando mil e uma desculpa para vir para a igreja. Não, eu vou ir. Não, quinta eu estou lá, domingo, se Deus quiser, estou lá, e não veio. Sabe por quê? Porque está sendo confrontada pelo Espírito Santo que está aqui. A vida espiritual da igreja era a prioridade. A tua vida espiritual é a prioridade, porque tu é a igreja. A igreja, ou seja, as pessoas que estavam ali, participavam da vida de Jesus, a vida de Cristo. O mais poderoso testemunho daquela igreja no mundo é o resultado da vida que ela desfruta. Quando você está abençoado por Deus, esta bênção é notória a todos os outros. É a mesma coisa quando você está passando problema. Quando você está passando por problemas financeiros, não é notório a muitas pessoas? Isso é natural. O mais poderoso testemunho da igreja ao mundo lá fora é o tipo de vida que a igreja leva. Quanto mais profundamente ela desfrutar desta vida, tanto mais ela, a igreja, vai causar uma impressão profunda no mundo. No versículo 13 do capítulo 4 de Atos, Lucas ele está mostrando que quando olhavam e viam os discípulos, os judeus, diz ali, reconheceram que haviam neles estado com Jesus. Irmãos, quando você, como igreja, está com os outros, o que você é, você passa para os outros. Os outros vão te imitar. Em 2 Coríntios capítulo 4, Paulo, o apóstolo, fala sobre os crentes como vaso de barro. Então ali ele afirma que o propósito de Deus é que a vida de Jesus seja manifesta, se torne evidente no nosso corpo. Então Deus nos pega como um vaso de barro, nos quebra e nos faz de novo, para evidenciar uma nova vida. Tu está evidenciando a nova vida que Deus te propiciou? Este é o ensino, é o mesmo ensino notável que a gente encontra na pregação do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse, por meio da maneira como que os crentes vivem, assim que Deus será glorificado. A eficiência da nossa vida no serviço de Cristo resulta daquilo que nós recebemos dele. Vou repetir para você entender. A eficiência da tua vida no serviço para Cristo resulta daquilo que tu recebeu dele. Se tu não é eficiente, tu não recebeu nada. Se tu não recebeu nada, é porque tu não buscou. Buscar-me-eis e quando?
Está entendendo? Vocês estão buscando para se defenderem, vocês estão buscando para dar desculpa, mas não é de todo o coração, por isso que vocês não recebem. Ele disse: quem crer em mim, como diz as Escrituras, não é essa forma como vocês creem, de qualquer jeito. Ele diz: aquele que crer em mim, como está escrito na palavra, fluirão de dentro dele rios de água viva. Quanto mais você procurar conhecer Cristo e viver o estilo de vida de Cristo, tanto maior será a tua utilidade no reino dele. Amém? Amém. Eu não preciso te esforçar em nada. A Bíblia nunca falou que o apóstolo Paulo se esforçava para pregar o evangelho para as pessoas. Não diz isso. Ele diz que sofria pelo evangelho. Quem se esforçava para matá-lo eram os outros, que não suportavam o evangelho. Quem vivia tentando destruir a vida dele eram os outros, que queriam viver uma vida perdida e falavam mal da vida que ele levava, que é o que acontece hoje. Então, nessa ministração desta série que eu estou fazendo para vocês, eu quero continuar pregando sobre esta questão de você ser de acordo com como Cristo formatou a igreja. Não esse cristão, me perdoe a palavra que eu vou te dizer, murrinha, mimizento, chorão, fraco, que não tem vida nenhuma com Deus e vive reclamando de tudo e de todos dentro da igreja. Fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal dos irmãos, fala mal de tudo, só não fala mal de si mesmo. Então eu quero falar para vocês mudarem de vida e crescerem. Eu quero falar sobre dessa questão de você ser como corpo, viver de acordo com como esse corpo é formatado. O Novo Testamento, ele mostra santidade e frutificação, que eles, santos e frutificadores, estão juntos sempre. Por quê? Porque santidade e frutificação andam inseparavelmente juntos. Não são separados. Pensa sobre a igreja lá de Filipos. Paulo disse que o testemunho evangélico deles era uma característica da igreja, pois o testemunho era feito na defesa e confirmação do evangelho. Todos os crentes de Filipos eram participantes da graça com ele. Está escrito em Filipenses 1, versículo 7. Paulo insistiu para que eles continuassem lutando juntos pela fé evangélica. E a grande maneira de você fazer isso é viver, acima de tudo, por modo digno deste evangelho, o evangelho de Cristo. Viver de modo digno. Ali não diz você viver sem pecar. Ali não diz você viver como um beato. Diz viver de modo digno. Uma pessoa honrada, uma pessoa honesta, uma pessoa digna vai cometer erros? Claro que vai, mas conserta. Uma pessoa honesta, correta, se engana? Claro que vai se enganar, mas corrige. Isso significa viver de modo digno do evangelho. E Paulo disse lá adiante: estão vivendo de conformidade com a mente de Cristo. O que isto não é nenhuma impossibilidade. Por quê? Porque não é por você, não é através de você, mas é através de Deus, porque é Deus quem age em nós, em você. Aqueles crentes, os crentes de Filipos, os filipenses, eles precisavam dessa segurança. Por quê? A cidade que eles moravam se encontrava em trevas do paganismo, como aquelas ilhas. Trevas de paganismo. O que existe hoje na nossa cidade? Trevas de paganismo.
estava vendo um comentário hoje a respeito das religiões, que se tem que ter respeito às religiões. Eu respeito qualquer religião. Respeito. Agora eu só sirvo uma, a de Cristo. Porque é a única que leva a salvação. Porque é a única que segue aquilo que ele falou. Porque ele é a salvação. Então não adianta discutir e brigar sobre essas questões. É só pegar e verificar. Está seguindo o que Jesus disse? Não, fora. Não precisa bater boca, não precisa brigar, não precisa nada. Depois se mostrará a verdade lá na frente. Aquela cidade de Filipos, ali tinha adivinhadores, aqui não tem, né? Ali tinha pessoas ambiciosas e dispostas ao suicídio, aqui não tem, não é? Ali havia sido colocado aqueles cristãos, crentes, como filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual eles ali resplandeciam como luzeiros do mundo. Amém? Você é isso? Pois é, ainda diz não. Então trata de ser, porque senão, me desculpe, tu vai para o inferno, de braço dado por 2 soldados do capeta. Não está, não. Não tem como amarrar isso. Não tem também, porque a única coisa que repreende é a tua atitude. É o que tu está fazendo. Essa questão de estar amarrado, isso aqui, isso é uma questão de cristão fraco. Está amarrado em nome de Jesus, sai dali e puf, cai. Ué, tu não amarrou? Tu não amarrou, demônio? O que houve? Ah, não deu na certo. Vou fazer que aqui dito. As trevas estão funcionando muito mais que as luzes. O paganismo se desenvolve muito mais rápido que o cristianismo. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil tu andar correndo atrás daquilo que tu gosta, que te dá prazer, do que ter que viver uma vida correta em Cristo. Então está na hora, irmãos, de nós abrirmos o entendimento, porque os olhos ainda estão fechados. Porque quando você abrir o entendimento, teus olhos serão abertos. E o diabo não vai poder fazer mais nada. Aí tu não, desculpa, irmão, viu? Tu não precisa dizer, está amarrado. Tu já amarrou o capeta, Satanás e teus demônios com a tua atitude. Ele não pode fazer nada. Eles não vão em Filipos. Um certo escritor, missionário, pastor R.R. Dabney, ele disse: a luz de um viver santo é o maior argumento do Evangelho. Então, abordando esse mesmo assunto, Floyd Hamilton, ele escreveu um artigo sobre o crescimento sobrenatural da igreja. Diz: até o tempo que chegou a ser a principal religião do império, pouco antes de Constantino tornar-se imperador, o cristianismo nunca propagou-se por meio da força. Nunca. Começando com um pequeno e humilde grupo de seguidores de Cristo, desde o início ele foi propagado de maneira pessoal, no contato individual entre os crentes e incrédulos. Então não pensa que tu vai encher a igreja sentado aqui pedindo para Deus mandá-los. É lá fora, dando pescoção neles e trazendo para Jesus. Pescoção santo, viu, irmãos? É mostrando quem tu é, como tu é, o que Cristo fez na tua vida. Ele vai dizer: opa, eu quero isso aí. A melhor coisa que tem de testemunho de transformação de vida é vendo um perdido, completamente perdido, conhecido por muita gente, e que converteu, mudou de vida e está demonstrando isso, e ele sai, vai lá no meio aonde ele estava com os perdidos, e os caras começam a ver uma nova vida com ele, entende isso e diz: para um pouquinho, olha,
tu tá me incomodando e tudo mais, eu já cansei com isso, mas vamos falar a verdade? Se eles abrem o coração e vai dizer, vamos falar a verdade, tu está correto. Como é que tu conseguiu isso? Aí tu vai poder dizer, vem, eu vou te mostrar que ele fez isso. Está ali na Bíblia. Vou te mostrar quem fez isso na minha vida. Porque eu não posso. Por mim nada vai acontecer. Então, irmãos, uma igreja começa pequena, com simplicidade, mas cresce no poder de Deus quando ela é serviente. O cristianismo é propagado desta maneira, da maneira pessoal, no contato individual entre você, cristão, e o que não é crente, que é incrédulo. Onde quer que o crente vai, leva consigo a mensagem do Evangelho pela sua vida. É transmitido por ela e pelo exemplo, tanto quanto pelo que ele fala, pelos seus lábios. Agora, o que tem hoje? Um monte de gente dentro da igreja falando da Bíblia, que não vivem. Não vivem o que falam. Falam de um poder que não conhecem. Falam de um Jesus que nunca estiveram lado a lado. De um Deus maravilhoso, grandioso, onipotente, que eles dizem, será que existe mesmo? Lá sozinho? Aquela igreja lá do passado, todo crente era um missionário. A cada minuto da sua vida, o fogo sagrado aceso nos seus corações acendia o fogo no coração dos escravos, e isso se espalhou como se fosse um incêndio, como tem lá na Amazônia, como tem lá nos Estados Unidos. Assim vai se espalhando aquele fogo na floresta, se espalha, fica difícil de apagar. O fogo do Evangelho é impossível de ser apagado. Atinge os corações dos mais elevados membros de uma sociedade, como atingiu o da romana. Se espalha de um modo tão silencioso e desimpedido, como foi com o governo romano, que ele foi incapaz de perceber o crescimento da igreja. Depois que viu que a igreja cresceu, quis combater. Apelou para a ignorância, começou a matar. A única maneira de que ele achava que podia parar o progresso do Evangelho era matando os crentes. Quanto mais matava, mais crescia. A vitória do cristianismo foi conquistada por meio do persuasivo poder dos lábios daquelas pessoas e da vida daquelas pessoas que eram crentes. Encontrou-se uma resposta correspondente nos corações, vivificado pelo Espírito de Deus. Hoje, meu Deus, tu não pode falar A, B, C com uma pessoa que sai toda revoltada da igreja porque não gostou do que ouviu. E você está falando para ela que ela vai para o inferno. Então, irmãos, eu quero observar com vocês aqui, porque eu tenho tempo ainda, duas características peculiares da igreja que é utilizada por Deus para se multiplicar. Isso serve para você como pessoa. Você quer crescer? Você quer se multiplicar? Quer ser bem sucedido? Vou te dar duas características aqui, você vai ter que usar. São peculiares de pessoas que cresceram e que foram bem sucedidas. E eu quero usar a história da igreja. Primeira característica, o amor de Jesus, o constrangedor amor de Cristo, está poderosamente presente sempre aonde o crente está e é dotado com o Espírito Santo de Deus. Entenda isso. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, o amor de Cristo está presente e tu não quer te achar melhor do que ninguém e tu não quer forçar que as coisas sejam do teu jeito. Não tem aquilo, não concordo, não aceito, não é bem assim. Isso não existe. Por quê? Porque o amor de Jesus está em ti. Você é dotado do Espírito Santo de Deus. Jesus,
ele está cheio de compaixão. E onde o Espírito dele habita, ali está o amor. O fruto do Espírito é amor. Quanto mais houver graça, a graça de Cristo no teu coração, mais fervoroso será esse amor que tu manifesta. Como que isso é verdadeiro nas igrejas, mencionado lá no livro de Atos dos Apóstolos? Tem muitas pessoas que dizem que eu sou bruto, que eu sou grosso, que eu sou isso. Não, eu estou ensinando você a viver o Evangelho. E muitas vezes eu tenho que ser duro nisso aí mesmo, porque senão tu te mata. Você conhece o ser humano quando fala? Você se conhece muito bem, que se te deixar soltinho, já era. Então tem que abraçar, pescocear, trazer firme, para até tu aprender. Quando tu aprendeu, não precisa mais nada. E o que eu tenho que aprender, pastor? A saber o que eu acabei de falar, o amor de Deus. Sabe aquele versículo? Até esqueci ele, como é que diz? Qual é o livro? Não. O grande amor de Deus, como é que é? Me ajude aí, gente. Vai lá. Não. E Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Deu seu filho unigênito. Deu o quê? Seu filho unigênito. Que amor é esse? Esse é o amor de Deus. Agora presta atenção. Deus te amou de uma maneira tal que você não tinha como sobreviver em nada na tua vida, e tu ia viver escravo para o resto da tua vida, até tu morrer e ir para o inferno e continuar escravo lá. O que Deus fez? Deus te amou do mesmo jeito e propiciou para você uma oportunidade de voltar para Ele, porque você criou um buraco. Porque tu tivesse a oportunidade de reconhecer, não reconheceu. Então, aquele abismo que foi criado no Éden, você recria na sua vida. É você que recria. Então, Deus fez isso para toda a humanidade. Este amor que Ele tem, te dá a oportunidade de tu, embora tenha recriado esse abismo, Ele reconstrói para você esta ponte, para você voltar-se para Ele. O que você faz? Não quero. Quero viver minha vida do jeito que eu quero. Quer dizer, você renega este amor de Deus. Quer a bênção de Deus ainda? Quer que Deus te abençoe ainda? Quanto mais houver esta graça de Cristo na tua vida, mais fervoroso será esse amor e essa gratidão que tu tem pelo que Ele fez por ti. Como isso é verdadeiro nas igrejas mencionadas no livro de Atos? O sacrifício, o sofrimento deles por Cristo era o fruto do amor deles, por causa do amor de Cristo. Estevão, por exemplo, era cheio do Espírito Santo. Isso resultou quando estava para ser apedrejado até morrer. O que ele fez? Ele se ajoelhou, ele não fugiu, ele se ajoelhou e orou por aqueles que o matavam, porque ele já sabia, o Espírito Santo avisou que vai morrer agora. Ele se ajoelhou e disse: tem misericórdia deles. Essa mesma atitude sempre caracterizou todos os avanços missionários da igreja. A beleza da história da evangelização dessas ilhas nas Novas Hébridas. O Dr. Graham Miller, um missionário que trabalhou naquelas ilhas, ele escreveu sobre o extraordinário espírito da primeira igreja em Amityville. Ele disse: possivelmente em nenhum lugar do mundo uma igreja tão pequena enviou tantos missionários obreiros, tendo o amor de Cristo como sua grande motivação. Esses obreiros foram homens e mulheres de posição, os melhores que a igreja poderia oferecer, e todos eles partiram para a morte, enviados pela fonte deste amor, de modo que sua obra missionária foi espontânea, firme e bem-sucedida. Foi um amor que não conheceu empecilhos, não levou em conta as dificuldades, foi bondoso, sofredor, não se comportou de maneira inconveniente, suportou tudo. E quando foi exigido o maior sacrifício de amor, eles deram.
Podemos citar todas aquelas execuções que tiveram lá na China comunista em 1934. Beth Stan, ela falou assim, expressou sua opinião nestas palavras: ninguém pode forçar um cristão nominal ou um pagão a se converter a Cristo. Tudo que o seguidor de Cristo tem de fazer, tudo que pode fazer é exaltar Cristo diante do mundo, trazendo Cristo aos cantos mais obscuros da cidade, da terra e aonde ele ainda está desconhecido. Tudo que se pode fazer é apresentar Jesus para aqueles que não o conhecem, falar sobre Ele a todas as pessoas, porque você está vivendo em profunda intimidade com Ele, para que essas pessoas vejam e façam o mesmo, a fim de que aqueles, percebendo que Jesus realmente existe, pode curar, pode transformar, pode libertar, porque algumas pessoas comprovam isso porque são semelhantes a Cristo. Qual é o fruto disso? Qual é o fruto de você ter o Espírito Santo? Diga comigo. Todo mundo. Alegria. Diga. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus, diga, se eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu sou alegre. Amém? Olha, se você pegar as epístolas de Paulo, alguém ainda não sabe qual é o fruto do Espírito Santo? Em seguida vai descobrir que em todas as épocas da igreja que está crescendo, este é o segundo fruto que acompanha o amor. O fruto do Espírito é a alegria. Este é o fruto celestial que se encontra na igreja que está crescendo. Irmão, se você não é alegre, está aqui dentro dessa igreja, emburrado, você está aqui travado, você está aqui, você não é capaz de louvar, você não é capaz de se descontrair, você não é capaz de pular isso e aquilo, tudo que eu peço para você fazer, é porque você não tem o Espírito de Deus, e você está aqui forçado, por necessidade, seja pelo que for, mas não por amor. E Deus quer que você esteja aqui por amor. Está escrito: as tuas necessidades Ele suprirá, proverá. A alegria do Senhor é a vossa força. Com certeza, todos os crentes, se fossem tão felizes quanto deveriam ser, não haveria nenhuma resistência à propagação da fé tão visivelmente rica em poder e bênçãos. Agora, qual é o problema maior? Você está exagerando a obra ou está subestimando a obra? Enquanto a propagação do Evangelho é uma obra da igreja, pastores, mestres da palavra, eles têm uma responsabilidade especial. É possível que possa até exagerar e subestimar a obra do ministério cristão. Se você exagera, invariavelmente vai desaparecer o conceito de que a igreja é uma agência evangelística. Os membros da igreja se tornam um pouco mais do que ouvintes passivos em sermões. Esse perigo tem se espalhado amplamente e ainda prevalece nas igrejas atuais. Agora, reagindo a essa atitude, tem alguns crentes que têm atribuído tanta ênfase ao que eles chamam de ministério corporativo, que se torna duvidoso o papel tradicional de um pastor ou de um pregador, se realmente é necessário. Então, qual é que deve ser a função do pastor, do líder, no que se mostra, se refere ao crescimento da igreja? Qual é que deve ser o nosso papel de estar mostrando para o incrédulo, para as pessoas que precisam de Jesus? Qual é que deve ser o papel para que eles cresçam? Se a principal obra tem que ser realizada por todos, por toda a comunidade de cristãos,
Onde é que se encaixa a pessoa do pregador? Onde é que se encaixa a pessoa do pastor? Onde é que se encaixa a pessoa do líder? São perguntas importantes. Agora, você quer ter a resposta? Vá para Éfeso capítulo 4. Ali nessa passagem mostra que pastores e ensinadores são dons concedidos à igreja por Ele, Cristo. Ninguém pode acreditar nessa verdade e ao mesmo tempo menosprezar a vocação dele, que é pastor, que é um ensinador. Tu não pode achar que Deus, Ele dá o dom de você ser um pregador, dá o dom de você ser um ensinador, e você chega numa igreja e não respeita o pastor, não respeita o líder, não respeita o evangelista, o mestre, porque tu não concorda com isso, porque tu não concorda com aquilo, ou porque você está sendo confrontado para ter uma mudança de vida. O grande propósito da obra de pastores e mestres é o aperfeiçoamento do cristão, do corpo, do santo. Para quê? Para ele poder desempenhar o serviço pelo qual ele foi chamado. Você foi trazido aqui, você não veio porque quis. Você veio por Cristo, foi Ele que te trouxe. Porque Ele quer te ensinar, Ele quer te aperfeiçoar, Ele quer te transformar. E nós pastores, nós líderes, nós mestres, estamos aqui exatamente para te aperfeiçoar. Como é que tu pode querer dizer que tu não aceita o que eu estou querendo fazer contigo para te aperfeiçoar? Por isso que eu falo, não é vir pregar somente, tu tem que pregar o que tu vive, tu tem que pregar o que tu é transformado. O grande propósito da obra de nós mestres, pastores, é aperfeiçoá-los para que a igreja seja edificada, o corpo de Cristo seja edificado. A tarefa do ministro consiste em conduzir a igreja a um ministério muito mais amplo. Consiste em levar a igreja, o cristão, a ser um canal de bênção, de modo que outras pessoas possam ser capacitadas, se tornem também como ele, pessoas, testemunhas brilhantes e úteis. Chega de você estar aqui sentado nesse banco, vindo buscar mudança de vida de dentro, para tu ter dinheiro, para tu ter amor, para tu ter isso, ter aquilo. Para com isso. Vem buscar mudança de transformação de caráter, de posição. Tudo que tu está passando, que tu está tendo, é estratégia de Deus para que tu mude de vida. E quando você se encaminhar, quando você entrar nesse poder, quando você entrar nessa bênção, quando você entrar nesse caminho, Deus vai pegar tudo isso da tua vida, vai tirar e vai colocar o melhor dele. Amém? Isso aconteceu comigo. Então, irmãos, é o Espírito Santo da verdade que opera no nosso meio, no meio dos homens que pregam a palavra de Deus. Igrejas cristocêntricas são igrejas onde existe a pregação bíblica, unida pelo Espírito Santo de Deus. Jesus afirmou: Ele me glorificará. Isso é o que se encontra no livro de Atos. Crentes em Jerusalém constantemente ouviam a respeito de Jesus, da sua glória e do seu amor. Lucas fala sobre pregadores e ali diz: todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo, o enviado. Então, de maneira semelhante à obra de Barnabé, era cheio do Espírito Santo, consistia em pregar Jesus. Não é surpresa que lá em Antioquia os crentes foram chamados de cristãos. Esse é o princípio verdadeiro em todos os lugares. Aonde está Cristo, ali é cristão. Então, amados, eu quero que você entenda: jamais poderemos ser agradecidos suficientemente a Deus por um ministério de um pastor. Certa igreja de um pastor
as pessoas chegaram para ele e disseram assim: ah, pastor, jamais poderemos agradecer suficientemente a Deus pelo seu ministério. Você nos preparou para o regozijo e não para a tristeza. Essa é a minha maior briga aqui. Porque as pessoas se ofendem com o que eu falo, se ofendem com o que eu quero levá-las a viverem. Sabe por quê? Porque querem viver do seu jeito, querem ter a Bíblia do seu jeito, querem andar com Deus do seu jeito, e nunca vão andar com Deus assim. Ou você conhece o jeito de Deus, ou você nunca vai andar com Ele. Aquele pastor, quando viu isso, respondeu com as palavras do apóstolo Tiago e disse: tenham por motivo de toda alegria vocês passarem por várias provações. Então eu posso dizer, aonde uma comunidade de cristãos não está crescendo em graça e influência, o que precisa ser examinado ali dentro é se você, cristão, está recebendo a palavra que é endereçada para você. A natureza desse ministério, o que está fazendo contigo? Está te chocando? Está te confrontando? Então você deve entender o que está errado com você e não com quem te confronta. Como é que você está respondendo a esse ministério quando chamado para uma mudança de vida? Diz a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 2, versículo de 16. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Agora, a minha pergunta para você aqui, que eu quero encerrar, é esta: quem quer crescer, fica em pé. Agora que você ficou em pé, se pergunte: aonde eu quero crescer? O que eu quero mudar? Eu vejo esses jovens aqui, jovens que estão sentados aqui, mas se pudessem, estavam lá fora. Tem alguns aqui que querem estar em luxo. Tem muitos jovens que estão aqui na igreja, muitas vezes obrigados. Lá na igreja não falam a minha língua. Não é essa a dificuldade que tu tem tido com os jovens que tu fala mesmo. Porque não falam a mesma língua. A igreja não pode mudar para conquistar esses jovens que têm um linguajar diferente. Isso foi feito e a igreja mudou, não ele. Aquela igreja que era perfeita, que era forte, que era poderosa em Deus, acabou sendo enfraquecida, porque se alistou com as coisas do mundo para ganhar esses jovens. Jovens, vocês querem ser ganhos para Jesus? Queiram a vida de Jesus. Olhem para a nossa vida. Olhem para a vida daquele que está falando de Jesus para ti e vê se há luz de Jesus nele. Se há, vai te confrontar. Se está te confrontando, pergunta: aonde tu está errando? E por que isso está te confrontando? Porque o mundo lá fora vai te levar para a perdição, vai te levar para as drogas, vai te levar para a prostituição, vai te levar para tudo que é errado. Sabe por quê? Porque é mundo, e o mundo jaz no maligno. Agora, se tu quer andar com o demônio, se tu quer estar no maligno, fica no mundo. Fica no mundo. Mas depois que tiver arrebentado, não venha para Deus. Porque se tu vier, mesmo assim Deus vai te aceitar. Porque Ele jamais rejeitou alguém. Agora tu tem que entender, não perca a oportunidade. Porque a oportunidade é hoje, o dia é hoje, é agora. Quem de vocês aqui não aceitou Jesus ainda? Levanta a mão para mim. Levante a mão. Preciso dizer? Preciso revelar para você quem não aceitou Jesus aqui? Preciso dizer? Tu não aceitou Jesus ainda. Tu
também não aceitou Jesus. Tu não aceitou Jesus. Tu não aceitou Jesus. A minha pergunta é: quem quer aceitar Jesus aqui agora? Quem quer aceitar Jesus hoje aqui nesse lugar? Não é forçado, é porque entendeu que Deus tem um projeto na tua vida. Se você quer isso, eu quero que você fique aqui na frente e nós vamos orar por você. Se você ainda não tem aquela vida com Deus realmente, porque você não é cheio de Espírito Santo, vem aqui, fica aqui na frente, fique longe um do outro, mas fica aqui na frente, venha com a intenção de mudar. Rapidinho. Ouviu a voz, e aqui dentro de quem ouviu está assim, ó. É um vulcão. A tua cabeça está assim, ó. Por quê? Porque é Deus falando contigo. Ceda no Espírito Santo, ceda o que Deus quer fazer na tua vida. Não perca a oportunidade. Cavalo encilhado não passa duas vezes. Amém? Última chance. Quem quer? Ele aceitou e quer aceitar aí, ó. Tomou coragem. Deixa. É pelo Espírito, amado. É isso. É assim. É a decisão, entende? Quando eu faço uma decisão, ninguém tira isso de mim. Agora ninguém vai vir aqui forçado porque está falando. Tem que decidir, não é isso? Agora, a decisão, nome. Leonardo. Ed. Alma. Olha para mim. O pastor está meio surdo, né? Acho que o pastor está surdo. Lenda. Olha só. Agora vocês entenderam isso, com certeza. Agora, sabe o que está mexendo com vocês todos aqui? É o que eu falei, o grande amor de Deus por vocês. Sabe, o que tu mais quer na tua vida é isso. É alguém que te ama. Alguém que reconheça, Glenda, quem tu é. Tu não falou isso para ninguém. Só que tu falou para Deus. E sabe quem está aqui? Deus. O Espírito Santo está aqui. E Ele me mostrou. Sabe o que ela mais deseja, filho? Amor. Agora deixa eu te dizer. O máximo que nós podemos te dar é esse amor que André se aproximou de ti aí. Mas é um amor humano. Mas tem um amor maior que tudo, que é o amor de Deus. E quando você, quando André, quando eu, quando nós tivermos esse amor, sabe o que vai ser na nossa vida? Só felicidade, só alegria. Porque nós vamos exalar amor. Vocês estão tomando uma decisão na vida de vocês, de querer ter uma vida com Deus. É um caminho longo, grande. Agora precisa querer. Porque quando tu decide fazer uma coisa e aquilo é problemático, aquilo é difícil, tem que querer mesmo para fazer, não é verdade? Não é verdade? É o que tu está pedindo para Deus, algo que mexa com a tua vida, algo que faça ser diferente, algo que te tire desse tipo de vida que tu está levando. E tu achou aqui agora, Deus vai fazer isso na tua vida. Vocês jovens, vocês vão dar exemplo para todos lá fora. Não tenham vergonha. Não importa quem vai rir da tua cara. Enquanto ele está rindo de você, o diabo ri dele, porque ele está amarrado nas garras de Satanás. E você está sendo liberto de Satanás. Está sendo livre. Levante a mão e diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi tua mensagem e reconheço que tu morreu por mim
naquela cruz do Calvário. E eu declaro nesta noite que quero esta vida que tu declarou que estaria dando para aqueles que crescem em ti, a vida abundante. Eu preciso transformar, e para eu transformar, eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que morrer na minha cruz, tomando esta cruz para te seguir. E hoje eu decido isso pelo teu grande amor por mim. Eu quero, Senhor, que tu me ajude, que tu me encaminhe, que tu ponha pessoas do meu lado, que me respeitem, que me ajudem, que me conduzam em santidade, que me façam aprender comunhão, porque é isso que eu quero viver, uma novidade de vida. Diga: Senhor, eu te recebo como meu suficiente Senhor e meu Salvador. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. É assim que funciona, irmãos. Eu posso ser meio gritão, eu posso ser meio duro, sim, sou, mas é para o nosso bem, para o bem de todos. Eu convido você a trazer a sua oferta, o seu dízimo aqui na casa do